Esse é o cabuloso plano árabe para dominar o futebol mundial. Querendo ou não, a Arábia Saudita vai dominar o futebol se continuar dessa forma. Absolutamente do nada, os árabes voltaram a sua atenção para o maior esporte do mundo e começaram a fazer história, trazendo jogadores de todos os cantos do mundo, das mais altas prateleiras e sem piedade, com verdadeiras propostas irrecusáveis, oferecendo mais grana do que qualquer outro clube do mundo. Mas de onde está saindo tanta grana para negociações e salários astronômicos? E o mais importante, o que eles querem com tudo isso? É só por diversão? Ou tem um plano sinistro por trás desses gastos astronômicos? É isso que vamos entender hoje. Eu sou JR, se você gostar de verdade do vídeo, lá no final você deixa um like. Eu não sei qual a sua idade, mas essa não é a primeira vez que o futebol saudita assombra o mundo contratando grandes jogadores de várias ligas do mundo inteiro por valores astronômicos. Isso já rolou no início dos anos 80, obviamente numa escala bem menor que a de agora, até porque o futebol não era tão rico quanto é hoje. Para você ter uma ideia, a contratação mais cara da época foi Maradona indo para o Barcelona por 8 milhões de euros. E diferente do que muitos acreditam também, o futebol árabe não começou a mostrar as suas armas só depois da Copa do Catar. Em 2022, o Al Hilal já fazia uma baita contratação. O Michael, sim, o pequeno chamado de Davi, chegava antes de Neymar e Cristiano Ronaldo. Obviamente não dá para comparar as contratações, mas ainda assim ele foi o precursor disso. Michael estava recebendo um salário muito bom no Flamengo, mas mesmo assim decidiu ir para um futebol completamente desconhecido. A proposta foi irrecusável por ele. Foi uma baita contratação, inclusive foi Michael que abriu o placar na final da Copa Árabe fazendo sim na frente do criador da comemoração. Mas a contratação que mudou a história foi a de Cristiano Ronaldo. Chegando de graça depois de ter saído brigado do United, e o contrato do camisa 7, você tá maluco, 200 milhões de euros por ano. Isso dá quase 20,8 milhões de reais por semana, sem contar os benefícios, mordomias que vão desde mansões até funcionários e um jatinho particular. A vida tá às mil maravilhas e o futebol vem esquentando cada vez mais. Tanto que Cristiano Ronaldo deu uma alfinetada na Europa e nos Estados Unidos, pro delírio dos sheiks, que tiveram a honra de ver o CR7 defendendo a Arábia. Já tenho 38 anos e meio, e na minha forma de ver, o futebol na Europa já perdeu muita qualidade. A La Liga está pior, a Premier League é a única que está muito acima de todas as outras. A Liga Portuguesa é uma liga boa, mas não é a top. Tenho a certeza que não volta a jogar na Europa. E a Arábia é melhor que os Estados Unidos. Cristiano Ronaldo atualmente, na verdade, é um jogador empresa. Está visando muito mais o lucro e os bons negócios do que o futebol. E na verdade é isso que ele entende, meter a bola na rede e negócios fechados. Cristiano abriu a porteira para uma Arábia na voadora. E não só para o seu time, e sim para todo mundo. Depois do precursor Cristiano Ronaldo, um nome tão gigante desses abrir as portas da Arábia, agora estão chegando jogadores de alto nível em seu auge, que decidiram trocar as grandes ligas europeias por uma liga completamente adversa. Grandes jogadores já chegaram lá. O argelino e homem de confiança do Guardiola, Riyad Mahrez, vindo do Manchester City, Sadio Mané, que não estava em uma boa fase, mas ainda poderia extrair muito de seu futebol na Europa, Fabinho, um dos pilares do meio-campo do Liverpool, Edouard Mendy, que foi considerado um dos melhores goleiros do mundo na temporada passada, N'Golo Kanté e Benzema, o atual bola de ouro. E por muito pouco eles não arrastaram Kylian Mbappé por um salário de mais de 700 milhões de euros por ano, deixando o mundo maluco. Alguns atletas de outros esportes, como o campeão da NBA e 2 vezes MVP Giannis Antetokounmpo, que se ofereceu no lugar de Mbappé por ser parecido com o francês. Você pode ser a favor ou contra o futebol árabe, mas esses atletas estão pouco se importando com o nível de competitividade. Estão pensando em suas famílias e adquirirem recursos para viverem uma vida tranquila, enquanto a gente continua ralando duro para conseguir o pão de cada dia. Mas o que 99% dos amantes de futebol estão se perguntando é: de onde vem o dinheiro infinito da Arábia Saudita? Os árabes naturalmente têm muito dinheiro, por serem a segunda maior reserva de petróleo do planeta, ficando somente atrás da Venezuela. E agora juntaram o money gerado pelo petróleo ao arrecadado pelos impostos. E tem um dinheiro praticamente infinito. Por isso, a Public Investment Fund, fundo de investimentos administrado pela monarquia saudita, não teve problemas em soltar 20 bilhões de euros nas mãos das confederações nacionais, que repartiu entre os times da liga, principalmente com aqueles que tinham mais nome: Al Ittihad, Al Nasser, Al Hilal e Al Ahly. Claro, tanto dinheiro assim não significa que os jogadores vão dar a vida em campo. Os árabes estão contando com o fato de serem grandes atletas e que chegaram até o topo
por serem muito competitivos, como no caso de Cristiano Ronaldo, que nunca se satisfaz com mais vitórias. O negócio é que nem todo mundo é igual. Koulibaly, por exemplo, na final da Copa Árabe, o zagueiro estava com uma vontade tão baixa que era até engraçado de se ver. Acho que nem chegou a ser uma surpresa para os sheiks essa baixa vontade. O próprio senegalês admitiu quando chegou que estava ali só para botar o burro na sombra pela família inteira e mais nada. E apesar da má vontade de alguns, a Arábia Saudita tem um plano: sediar uma Copa do Mundo. E eles darão o mundo e o fundo para conseguir consumar esse plano. Os olhos do mundo se voltam para você quando uma Copa chega ao seu país. Por exemplo, eu duvido que algum dos brasileiros conhecia uma só cidade do Catar antes de 2022. Alguns nem sequer sabiam a cor do Castelo de Moscou antes de 2018. Aliás, quantos europeus você acha que descobriram em 2014 que brasileiro fala português e não espanhol? Pois é. A mídia gerada pelo maior evento esportivo do mundo é insana. Então, assim como o Catar, os árabes também estão tentando ganhar uma Copa do Mundo no din-din. O plano inicial era a edição de 2030, só que a competição tá bem acirrada. Portugal, Marrocos e Espanha estão se juntando para conseguir sediar o evento, e estão lutando contra a Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Por isso, os planos mudaram. E agora a arma está apontada para 2034, onde as chances dos sauditas são muito maiores. E até lá, o campeonato realmente pode ficar muito interessante de ser assistido. A final entre Al Hilal e Al Nassr, inclusive, foi muito divertida, e logo depois os caras já trouxeram Neymar para ser outra grande estrela do país. E ainda tem o Al Ittihad, com Fabinho, Kanté e Benzema para chegar nesse páreo. Apesar das nossas opiniões e preocupações com o menino Ney, é fato que o sauditão tá ficando cada vez mais atrativo e aproxima ainda mais os árabes de seus grandes objetivos. E apesar disso ser bom para um fã de futebol ter mais um campeonato legal para assistir, tem preocupado uma boa parte das confederações esportivas ao redor do planeta. O tema é preocupante porque a Copa do Mundo pode se tornar uma meretriz, com a FIFA sendo vendida por quem paga mais, não dando chance para os países com melhores estruturas e mais interessantes no aspecto climático e político, além de também preocupar os clubes de todos os continentes, principalmente os europeus, que agora estão perdendo grandes jogadores puramente, inteiramente por conta do dinheiro. Inclusive, até o presidente da UEFA teve que se pronunciar sobre essas contratações, pois muitos clubes queriam que a Arábia Saudita fosse barrada, que tivesse seu número de contratações limitadas. E sinceramente, isso só não aconteceu porque o Mbappé não aceitou sua proposta de 700 milhões de euros. Caso contrário, o freio já teria sido puxado. E até 2034 tem muito chão. Então provavelmente o sauditão ainda vai dar o que falar. Mas o que você tá achando desse futebol árabe? Você concorda com esse plano da FIFA e da UEFA de vetar se continuarem essas contratações astronômicas? Ou acha que isso pode ser positivo para o futebol? Os grandes nomes do cenário não ficarem concentrados somente na Europa? Deixa aqui nos comentários. Eu sou o JS, se você gostou de verdade do vídeo, deixa um like.